Singularity U Brasil Summit 2019, acontecendo aqui em São Paulo. É um evento de 2 dias, hoje vai começar o segundo dia e conforme eu combinei, estou gravando aqui um vídeo para explicar o que eu saquei ontem aqui no evento, o que eu vi no evento. Para quem não sabe, Singularity University é uma organização educacional, fica nos Estados Unidos, trabalha muito com futurismo, o efeito das tecnologias, empreendedorismo, principalmente direcionar as iniciativas empreendedoras, principalmente as usando novas tecnologias, para resolver os principais problemas do mundo. Esse evento acontecendo aqui no Brasil, ele abriu ontem com o Jeff Rogers, um facilitador, palestrante, educador, que trouxe a importância do nosso mindset. Ele citou a própria Carol Dweck, que tem um livro com esse nome, mas também falou do novo mindset, que é o digital versus compartilhamento. Ou seja, quantas oportunidades surgem e que todo esse potencial de exponencializar negócios e soluções surge a partir do compartilhamento. Então, para a gente ficar atento a isso, ele está falando que a gente está chegando já em quase 4 bilhões de aparelhos celulares, de pessoas conectadas através de celulares no mundo. Quanta oportunidade surge a partir daí que você pode colaborar e trocar informações e se comunicar com 4 bilhões de pessoas no mundo. E que tipo de futuro nos aguarda a partir daí? Então ele fala desde um lado pessimista, a superficialidade, o fake news, até as soluções que estão vindo da genética, soluções de saúde, relação com o meio ambiente, enfim. Ele citou os SDGs, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, que são 17, e que é um mercado de $1 trilhão nos próximos anos, de empresas que vão entrar para solucionar esses 17 problemas. Então ele traz a questão da importância do propósito evolutivo, que os nossos propósitos evoluam na mesma velocidade que evoluem as soluções, as possibilidades, e fecha dizendo como construir uma ponte entre o Brasil de hoje e o Brasil do futuro. Citou alguns problemas como corrupção, quantidade de pessoas na linha da pobreza, desigualdade social, gap na educação, como a gente usar toda essa oportunidade que está surgindo a partir das tecnologias, das soluções, novos modelos de negócio para solucionar esses problemas. Jogou a responsabilidade na gente, na galera. E aí entrou em segundo lugar o Ted Butcher, do Maharishi Institute, da África do Sul, que para quem não sabe é o país que tem a maior desigualdade social do mundo, e ele trazendo essa solução educacional que ele implementou na África do Sul, que está dando um resultado extraordinário. Ele mostrou a foto de um jovem que teve vinha de um problema social muito grande, perdeu os pais na linha da pobreza, e ele entrou no instituto desse Instituto Maharishi. 12 anos depois ele é vice-presidente de um banco. Então aí ele começa a trazer assim, qual é a abordagem educacional. Então ele diz que a gente tem que sair de uma educação baseada em conteúdo para uma educação baseada na expansão da consciência. Então esse é o foco do instituto dele. Então ele trouxe vários números de resultados. Para mim, assim, o que me chamou mais atenção é uma coisa que a gente vem falando bastante, é a importância da meditação. Falou que todos os dias o programa de ensino começa com meditação. Todos os participantes, os 270 cadeiras que eles têm no instituto, as pessoas começam meditando. E aí ele mostrou números da neurociência que mostra no cérebro o efeito das pessoas que meditam em relação às que não meditam. E quanto que isso favorece o desenvolvimento intelectual, o aprendizado de novas habilidades e o próprio QI, que ele mostrou gráficos das pessoas que meditam, quanto que ele melhora desde que a pessoa esteja exposta a oportunidades de aprendizado. Ele trouxe assim um pouco de esperança para o público, mostrando que, por exemplo, o Elon Musk, que é o cara da Tesla, que ele está dando um prêmio de $15 milhões para quem trouxer uma plataforma aberta que ajude na alfabetização de crianças e adultos em até 18 meses. Já tem 5 finalistas nesse prêmio. Então, o que a gente pode usar realmente para dar direções positivas para as ideias e criatividade nossa. Aí veio a Tiffany Vora, acho que é um momento de vertigem que eu senti no evento. É uma bióloga que trabalha com biologia digital, falando da questão da leitura do DNA e da mutação genética. Então, assim, temas assim que um pouco assustadores, mas que
ela citou que em 2007, 10 milhões de dólares era o quanto custava para a gente ter a leitura do nosso DNA. Valor hoje que é de $1.000 e que ela acredita que nos próximos anos a gente vai ter como se fosse um pagamento de um Spotify, de um serviço como esse, para ter a leitura continuada do nosso DNA, podendo com isso identificar antecipadamente problemas de saúde que a gente pudesse ter. Então, interessante, ela trouxe a questão dos dados, né, desses dados, então o que vai ser usado, para quem vai esses dados, e ela traz até uma coisa interessante de solução disso. Diferente do que são as redes sociais hoje, que a gente entrega nossos dados em troca do serviço e as redes sociais vendem os nossos dados, que esse serviço, se estiver em boas mãos, poderia, por exemplo, que as pessoas fossem as donas dos próprios dados e vendessem os dados se elas quisessem ou entregassem para profissionais competentes. Então ela traz uma nova abordagem aí para a questão do gerenciamento de dados, vinculando a tecnologia e a abordagem do blockchain. As health techs, né, as empresas de tecnologia de saúde que vão transformar o mundo, e principalmente nessa parte de medicina e saúde, dando um exemplo de uma criança com 5 anos de idade hoje, com as tecnologias existentes já, ela tem uma expectativa de vida de 150 anos. Bom, acho que isso é previsão ainda, a gente precisa comprovar, mas olha quanto que o efeito que pode gerar na saúde e os impactos sociais que isso pode gerar. Enfim, essa história de mutação da vida é que fica muito no ar. Ela mesma diz que ela não tem uma opinião exata formada sobre isso e que ela abre para discussão para a gente tentar pensar junto em como é que fica isso. Você pode criar vida, você pode mudar vida, se quiser, a partir da mutação genética você faz desaparecer uma espécie da face do planeta. Então a gente está ganhando realmente poderes muito grandes e aí toda uma demanda por regulação disso passa a ser necessária e que fim que nós vamos dar para isso. Essa é a reflexão da Tiffany Vora. Vem aí ideias de oportunidades de negócios que surgem, por exemplo na construção civil, que é considerada uma das indústrias que menos inovou nos últimos tempos e que nesse momento é que mais tem oportunidades. Por exemplo, de robôs fazendo paredes de alvenaria, inteligência artificial para desenvolvimento de projetos, o uso de óculos para fazer inspeção de obras, por exemplo, para verificar se está dentro de um padrão, se está tudo de acordo. Enfim, uma empresa de Austin que desenvolveu uma casa com impressão 3D, que praticamente não precisa de nenhuma pessoa, e em 24 horas constrói uma casa pelo preço menor de $10 mil. E isso está sendo desenvolvido fortemente. Então a construção civil talvez seja a indústria que mais vai receber um impacto das novas tecnologias nos próximos momentos. Veio também o cara da Avante, o Eduardo Lima, lançando o aplicativo Wise. É um aplicativo que usa inteligência artificial na segurança e é o tipo Waze da segurança. Então pega as diversas câmeras que estão em diversos lugares, informações que os usuários podem entrar e a partir daí você identifica previamente riscos de situação de segurança. Isso aí está sendo viabilizado principalmente pela tecnologia de identificação facial. Ele falou identificação facial e também de situações na câmera. Então, por exemplo, ele disse que a inteligência artificial já identifica quando tem uma arma sendo mostrada na cena. E aí a pessoa que eventualmente estiver sendo assaltada, ela nem precisaria acionar nenhum botão para chamar a polícia ou chamar a segurança, porque a própria câmera já identificaria a arma ou a situação de violência e com isso já chamaria alguém ou a pessoal de apoio. Então, um exemplo que eu achei assim, incrível é uma situação de tentativa de estupro em Recife. Uma senhora de 50 anos, esse cidadão estava levando ela para um lugar ermo, a câmera identificou a situação de violência, acionou a polícia chegou lá a tempo, o cara foi preso e essa senhora foi, enfim, salva porque a câmera identificou a situação de violência e avisou a polícia. Não tinha ninguém monitorando, era inteligência artificial. Então, bons usos que a gente pode dar para a tecnologia. O evento fechou com Pascal Finetti, um cara espetacular, eu acho que várias pessoas que eu conversei, considerado melhor apresentação do dia. Ele trouxe essa coisa assim ele falou de disrupção e distopia, e decisões, né? Então o que nós vamos fazer com tudo isso? E aí ele fala que tem um site que pesquisa qual você considera seu maior problema, de forma que as pessoas, os empreendedores possam consultar para ir eventualmente desenvolver
soluções para você. E ele disse que viu lá, por exemplo, um cara que falou que ele acha que precisa de um aplicativo que bata palma no celular para você não precisar soltar o copo de cerveja quando você estiver num show. E aí ele falou isso com uma forma um pouco pejorativa, assim, questionando, será que essa pessoa vive no mesmo mundo em que morre uma criança a cada 6 segundos por desnutrição? Ao mesmo tempo que se vende 600 hambúrgueres no McDonald's? Então, assim, como se a gente não está, como não estivesse vivendo no mesmo planeta, a gente não está pensando em solucionar os grandes problemas do mundo. Aí ele traz exemplo de alguns empreendedores fazendo trabalhos fantásticos. Ele citou a Nithya Ramanathan, que fez a Next Leaf, e que o projeto da Nithya já impactou positivamente a vida de 13 milhões de crianças. Um dos focos dessa organização é a saúde. O que ele encerra dizendo? Que a gente já tem todo o poder e tecnologia para resolver todos os principais problemas do mundo. Agora é uma questão de a gente decidir o que a gente vai fazer com isso. Então eu encerro meu vídeo, se você chegou até aqui, agradecendo a você por ficar comigo até aqui e fazendo essa pergunta. A tua energia profissional, a tua energia pessoal, a tua energia vital, para que você está direcionando? Um abraço e depois eu vou gravar o do segundo dia. Até!